Um coração de aço e a revelação que abalou. Tudo Ricardo Mendes tinha passado anos a esculpir a sua vida em mármore. Um coração de ferro, uma mente estratégica. O controlo era o seu credo. Ele dominava o mundo dos negócios em Lisboa, garantindo que nada acontecesse por acaso. Mas, enquanto estava sentado sozinho numa mesa de um restaurante de luxo, na noite de São Valentim, a saborear um uísque e a ignorar o mar de casais felizes à sua volta, o destino decidiu atirar uma bomba ao seu mundo perfeito. Do outro lado da sala, ele viu-a, Sofia, a mulher que um dia amou e perdeu. Mas não foi apenas a presença dela que paralisou Ricardo. Sentado ao seu lado, havia uma criança pequena, de não mais de 3 anos, com olhos escuros e familiares, e um rosto que enviou uma onda de choque por todo o ser de Ricardo. O coração dele acelerou, enquanto a percepção o atingia como um soco no peito. Tinha um filho e nunca soube. Como é possível que um homem que controlava tudo pudesse ter perdido a coisa mais importante? A noite que mudou tudo. Ricardo Mendes nunca ligou para o Dia dos Namorados. Era apenas mais uma noite em que casais enchiam restaurantes caros, trocando flores e promessas sussurradas. Para ele, era uma oportunidade para desfrutar de um jantar tranquilo. Tinha construído uma vida onde as emoções eram secundárias, onde o sucesso se media por números e influência, não por amor ou companheirismo. O restaurante era elegante, fracamente iluminado com tons dourados suaves que se refletiam nas mesas de mogno polido. À sua volta, o riso e as conversas sussurradas misturavam-se com a suave música instrumental. Cada mesa estava ocupada por casais, perdidos nos seus próprios mundos. Ricardo sentou-se sozinho no seu lugar habitual, uma mesa de canto perto da janela com vista para o horizonte da cidade. Bebia o seu uísque devagar, deixando o calor do licor assentar no peito. Então, pelo canto do olho, ele viu-a. Sofia. A visão dela atingiu-o como um choque elétrico. Tinham passado 3 anos desde a última vez que a tinha visto, 3 anos desde que se separaram. No entanto, ali estava ela, a entrar no restaurante, tão deslumbrante como ele se lembrava. O seu cabelo castanho caía em ondas soltas sobre os ombros, e ela movia-se com a mesma confiança tranquila que sempre o tinha atraído. Mas não foi apenas a sua presença que lhe cortou a respiração. Foi a criança pequena ao lado dela. O menino não podia ter mais de 3 anos. Tinha caracóis castanhos suaves e grandes olhos curiosos que percorriam o restaurante. Ricardo sentiu uma sensação estranha no estômago. O rosto do menino era desconhecido, mas algo nele parecia inegavelmente familiar. A sua postura, a maneira como inclinava a cabeça ligeiramente enquanto observava a sala, era demasiado parecida com algo que Ricardo já tinha visto antes. O rosto do seu próprio filho. Sofia levou o menino para uma mesa do outro lado da sala, inconsciente da presença de Ricardo. Ajudou-o a sentar-se ajeitando a gola da sua pequena camisa de botões. Os seus movimentos eram suaves, praticados, a forma como uma mãe cuida instintivamente do seu filho. Ricardo não conseguia desviar o olhar. A sua mente acelerava, tentando dar sentido ao que estava a ver. Era possível? Aquele menino poderia ser dele? A ideia era absurda. Se Sofia estivesse grávida quando se separaram, ela não lhe teria dito. Ele era um homem que controlava todos os aspectos da sua vida, que não deixava espaço para surpresas. E, no entanto, enquanto estava sentado ali, observando-os do outro lado do restaurante, uma fria realização percorreu-lhe a espinha. Ele tinha de descobrir a verdade. Sem pensar, largou o copo e levantou-se. O coração batia-lhe forte no peito enquanto caminhava em direção à mesa dela.
A sua presença não passou despercebida. Sofia levantou os olhos exatamente quando ele se aproximava, e no momento em que os seus olhares se encontraram, ele viu-o. Um lampejo de reconhecimento, uma sombra de hesitação, e por baixo de tudo, algo mais. Culpa. Ricardo parou na beira da mesa. O seu olhar moveu-se dela para o menino, que felizmente comia pequenos pedaços de massa, alheio à tensão no ar. Olhou de volta para Sofia, a sua voz firme mas calma. É meu? Os lábios dela separaram-se ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, Ricardo sentiu que o chão debaixo dos seus pés se movia. O seu mundo cuidadosamente construído estava a inclinar-se num eixo que ele nem sequer sabia que existia. Sofia engoliu em seco, olhando para a criança antes de encontrar o seu olhar novamente. E naquele momento ele soube. Ela não teve de o dizer. Ele já tinha a sua resposta. Pensem comigo. Se estivessem no lugar da Sofia, teriam contado ao Ricardo sobre o filho? Por quê? Deixem o vosso comentário. Confronto e o caminho para a redenção. Elisa parecia querer dizer algo, mas não saiu nenhuma palavra. Ricardo podia ver nos olhos dela a hesitação, o conflito, a forma como os dedos se apertavam ligeiramente à volta do guardanapo no colo. Ele tinha passado anos a ler pessoas, a entender negociações, a sentir quando alguém estava a esconder a verdade. E agora, Sofia estava a esconder tudo. O menino, sentado ao lado dela, permanecia felizmente alheio à tensão que se tinha instalado na mesa. Murmurava suavemente para si mesmo enquanto pegava na sua massa, balançando as suas pequenas pernas debaixo da cadeira. Estava à vontade, confortável, como se esta fosse apenas mais uma noite normal. Mas para Ricardo, nada neste momento parecia normal. "Sofia", ele disse, a sua voz mais baixa agora, embora não menos intensa. "Eu fiz-te uma pergunta." Ela finalmente exalou, olhando para o menino antes de voltar a sua atenção para Ricardo. "Aqui não", ela murmurou. A mandíbula de Ricardo apertou. Não era uma negação, nem era uma admissão direta, mas a maneira como ela o disse, com cuidado, deliberadamente, disse-lhe tudo o que ele precisava de saber. Ele assentiu rigidamente. "Tudo bem, então vamos falar noutro lugar." Sofia hesitou, o seu olhar voltando para o menino. Ricardo podia ver que ela estava a calcular, a pesar as suas opções. Finalmente, ela assentiu. "Dá-me um minuto." Virou-se para o menino. A sua expressão suavizou-se instantaneamente. "João, querido, podes ficar aqui com a senhora Ana por uns minutos?" Ela perguntou, gesticulando para uma das empregadas, que tinha acabado de passar e claramente os reconhecia. O menino, João, olhou para cima e assentiu, confiando completamente na decisão da sua mãe. Ricardo sentiu uma estranha pontada no peito enquanto observava a sua interação. Era claro que João a adorava, que se sentia seguro com ela, que não tinha ideia do peso do que estava a acontecer naquele momento. Sofia levantou-se, passando uma mão levemente sobre os caracóis de João, antes de levar Ricardo para uma seção mais tranquila do restaurante, perto da entrada. O ar entre eles parecia denso, pesado com palavras não ditas. Ricardo cruzou os braços, a sua paciência a esgotar-se. "Diz-me a verdade", ele disse. Sofia respirou fundo, trêmula. "Ricardo é meu." Ela insistiu, a sua voz firme, mas não elevada. Ela desviou o olhar por um momento, como se estivesse a reunir a coragem para o dizer em voz alta. Quando finalmente encontrou o seu olhar novamente, os seus olhos castanhos estavam cheios de algo que parecia arrependimento, talvez até tristeza. "Sim", ela admitiu suavemente. "É teu."
As palavras atingiram-o como uma força para a qual ele não se tinha preparado, apesar de já suspeitar da resposta. O seu corpo inteiro ficou tenso, a sua mente a lutar para processar a realidade do que ela tinha acabado de confirmar. 3 anos. Ele tinha um filho há 3 anos e nunca soube. As suas mãos fecharam-se em punhos ao lado do corpo, não por raiva da criança, nunca por ele, mas da situação, das decisões que tinham sido tomadas sem ele. "Escondeste-o de mim?" ele disse, a sua voz mais calma agora, mas não menos intensa. Sofia estremeceu ligeiramente, mas não recuou. "Eu fiz o que achei que era o melhor", ela disse. Ricardo exalou bruscamente. "Melhor para quem?" A sua expressão endureceu. "Melhor para o João? Acreditas mesmo que eu queria fazer isto sozinha? Que eu queria escondê-lo de ti?" "Não, Ricardo, mas eu tive de tomar uma decisão." A mente dele acelerou, revivendo o passado à procura do momento em que tudo tinha mudado. Quando ela tinha decidido que ele não estava destinado a fazer parte da vida do seu próprio filho. "Por quê?" ele exigiu. "Por que não me disseste?" Sofia mordeu o lábio, como se estivesse a escolher as suas palavras com cuidado. "Porque na altura não estavas pronto", ela disse, a sua voz calma, mas firme. "Vivias para o teu trabalho, Ricardo, a tua empresa, o teu sucesso. Esse era o teu mundo inteiro. E eu tive medo de que, se te contasse, te sentirias preso, que farias o que era certo por obrigação, mas acabarias por nos ressentir a ambos." O peito de Ricardo apertou. Uma parte dele queria discutir, dizer-lhe que ela estava errada, que ele teria assumido a sua responsabilidade, que teria estado lá. Mas outra parte dele, a parte que se conhecia demasiado bem, não podia negar que ela tinha razão. Há 3 anos, ele tinha sido um homem diferente. Teria ele largado tudo? Teria ele arranjado espaço para uma criança na sua vida perfeitamente estruturada? Ele não sabia, e essa incerteza fê-lo sentir-se doente. "Eu deveria ter tido uma escolha", ele disse, depois de um longo silêncio. Sofia olhou para baixo por um momento, depois olhou para ele novamente. "Eu sei", ela admitiu, "e eu sinto muito." A sinceridade na sua voz fez a raiva dele vacilar, mas não apagou a realidade do que tinha acontecido. Ele tinha perdido tanto. As primeiras palavras de João, os seus primeiros passos, cada marco, cada riso, cada joelho esfolado. Ele não tinha estado lá para nada disso, mas estava ali agora. Ricardo exalou, forçando-se a focar no que importava. "Ele sabe de mim?" ele perguntou. Sofia hesitou. Depois abanou a cabeça. "Não. Ele sabe que tem um pai, mas não te conhece." Isso doeu mais do que ele esperava. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando recompor-se. "Eu quero conhecê-lo como deve ser", ele disse. "Eu quero conhecer o meu filho." Sofia estudou-o por um longo momento, como se estivesse a tentar determinar se podia confiar nele. Depois, finalmente, ela assentiu. "Tudo bem." Não foi muito. Não foi o suficiente. Mas foi um começo. O que fariam no lugar de Ricardo? Como reconstruiriam a confiança e a relação com o filho? Um passo de cada vez. Ricardo não conseguiu focar-se em mais nada durante o resto da noite. A sua mente continuava a repetir as palavras de Sofia. "Sim, é teu." 3 anos. 3 anos da vida de uma criança que ele tinha perdido. A vida do seu filho. O peso disso pressionava o seu peito. Uma mistura de choque, raiva e algo mais profundo, algo mais doloroso. Arrependimento. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um único pensamento. Precisava de ver João novamente. Não do outro lado de um restaurante, não numa conversa apressada com Sofia, mas cara a cara, como deve ser. Ele não sabia como ser pai. Não sabia o que se supunha que devia dizer ou fazer. Mas sabia uma coisa.
Ele não ia deixar passar mais tempo. Sofia tinha concordado que ele passasse tempo com João, mas também tinha deixado claro que teria de ser nos termos dela. Então, quando ela lhe enviou uma mensagem de texto naquela tarde com uma morada, ele não hesitou. Saiu do trabalho mais cedo, ignorando os olhares curiosos dos seus funcionários, e conduziu pela cidade até um parque tranquilo num dos bairros mais bonitos. Quando chegou, viu-os quase de imediato. Sofia estava sentada num banco a observar João enquanto ele brincava perto de um baloiço. O menino ria, as suas pequenas mãos agarradas às barras enquanto subia, completamente alheio à tempestade de emoções que se agitava dentro do homem que estava a poucos metros de distância. Ricardo tinha enfrentado investidores implacáveis, tinha fechado negócios impossíveis e construído um império a partir do nada. Mas nada disso se comparava com os nervos que se contorciam no seu estômago enquanto se aproximava deles. Sofia levantou os olhos quando ele se aproximou, a sua expressão ilegível. Ela deu-lhe um pequeno aceno, mas não disse nada de imediato. Foi João quem o notou a seguir. O menino virou-se, os seus olhos escuros curiosos, enquanto observava o homem desconhecido que estava ao lado da sua mãe. Não havia medo nem reconhecimento imediato, apenas o olhar calmo e observador de uma criança que ainda não tinha decidido se devia estar interessada. Ricardo agachou-se, pondo-se ao mesmo nível que João. Ele não sabia as palavras certas, não tinha um guião perfeito para este momento, então fez a única coisa que lhe pareceu natural. Olá, ele disse, a sua voz mais suave do que o habitual. Eu sou o Ricardo. João estudou, inclinando a cabeça ligeiramente. Ricardo, ele repetiu, a provar o nome. Sofia pigarreou suavemente. João, este é... Ela hesitou por um segundo antes de continuar. Este é o teu pai. Ricardo prendeu a respiração a observar a reação de João. O menino piscou os olhos a processar as palavras. Depois, em vez de dizer algo, olhou para o carro de brincar que segurava e rolou-o lentamente em direção ao joelho de Ricardo. Foi um gesto tão simples, tão inocente, que quase lhe tirou o ar dos pulmões. Ele esticou a mão, pegou no carro com cuidado e rolou-o de volta para João. O menino riu, pegando-o novamente antes de o enviar de volta. Ricardo engoliu o nó na garganta. Ele tinha esperado muitas coisas. Resistência, timidez, talvez até medo. Mas ele não tinha esperado isto. Não tinha esperado que um menino de 3 anos lhe desse uma oportunidade antes mesmo de ele ter tido a oportunidade de a pedir. Sofia observou a troca em silêncio, a sua expressão mais suave do que antes. Podes brincar com ele, sabes? Ela murmurou. Ele não morde. Ricardo soltou uma respiração que poderia ter sido um riso. Depois olhou para João. Gostas de carros? João assentiu com entusiasmo. Dos rápidos? Ricardo sorriu. Sim, eu também gosto de carros rápidos. Nos 30 minutos seguintes, Ricardo sentou-se na relva, deixando João mostrar-lhe a sua coleção de pequenos carros de corrida, ouvindo enquanto o menino balbuciava sobre cores, velocidade e quais eram os mais fixes. Foi o maior tempo que ele tinha passado com uma criança e, para sua surpresa, não se sentiu deslocado. Não se sentiu como um estranho no mundo do seu próprio filho. Foi apenas quando João se distraiu com outro conjunto de equipamentos de brincar que Sofia falou novamente. Ele gosta de ti, ela disse ao observar João a subir. Eu não tinha a certeza de como ele ia reagir, mas acho que ele gosta de ti. Ricardo exalou devagar. Eu quero estar na vida dele, Sofia. Ela assentiu, mas havia hesitação na sua postura. Eu preciso de saber que levas isto a sério, Ricardo.
Isto não é apenas um negócio. Não podes entrar num dia e desaparecer no dia seguinte. Se entrares, tens de entrar para sempre. Ricardo encontrou o olhar dela, a entender exatamente o que ela estava a dizer. Eu estou dentro, ele disse sem hesitar. Não sei como fazer isto, mas eu vou descobrir. Eu não vou desaparecer nunca mais. Sofia estudou-o por um longo momento, à procura de algo no seu rosto. Depois assentiu. Tudo bem, ela murmurou. Então vamos dar um passo de cada vez. Enquanto Ricardo voltava o seu olhar para João, que agora escorregava por um pequeno escorrega de plástico com um grito animado, ele sentiu que algo mudava dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo que importava mais do que o trabalho, mais do que o sucesso, e ele não ia deixar escapar. Qual acham que é o maior desafio para Ricardo e para Sofia? Deixem o vosso comentário. O verdadeiro significado de ser pai. As semanas seguintes foram diferentes de tudo o que Ricardo tinha experienciado. Ele estava habituado à estrutura, a dias cuidadosamente planeados, cheios de reuniões, negociações e decisões que tinham peso no mundo dos negócios. Mas nada na sua carreira de sucesso o tinha preparado para a imprevisibilidade de uma criança de 3 anos. Sofia tinha concordado que ele passasse tempo com João, mas era cautelosa, estabelecendo limites claros. Ao princípio, os seus encontros eram curtos, tardes no parque, almoços rápidos num café, pequenos momentos em que Ricardo era mais um observador do que um participante ativo. Viu João a correr nos parques infantis. Viu-o distrair-se com as coisas mais pequenas, um pássaro a saltar na relva, o som de um caminhão de gelados ao longe. A criança era curiosa com tudo, e Ricardo rapidamente se apercebeu de quanto tinha perdido. Uma tarde encontrou-se no corredor de brinquedos de uma loja, a olhar para uma esmagadora exposição de bonecos de ação, carros de corrida e animais de peluche. Ele não tinha a mínima ideia do que uma criança de 3 anos realmente queria. Pegou num caminhão de bombeiros, depois voltou a polo. Depois, um conjunto de puzzles. Depois, um urso de peluche. Ele tinha negociado contratos multimilionários com mais confiança do que tinha naquele momento. Precisa de ajuda? Perguntou-lhe um empregado, claramente divertido pela sua hesitação. Ricardo exalou, coçando a nuca. Sim, eu tenho um filho de 3 anos. Não faço a mínima ideia do que estou a fazer. O empregado riu-se. Não vai errar com carros ou dinossauros. Ricardo assentiu, como se estivesse a receber um conselho de negócios crítico. Depois, agarrou um conjunto de pequenos carros de corrida e um dinossauro de peluche, à espera do melhor. No dia seguinte, quando se encontrou com Sofia e João no parque, ajoelhou-se e entregou a mala ao menino. Os olhos de João arregalaram-se ao tirar o dinossauro primeiro, os seus pequenos dedos a percorrerem a sua suave pelúcia. Para mim? Perguntou João, a olhar para ele. Ricardo engoliu o nó na garganta e assentiu. Sim, amigo, para ti. João sorriu e abraçou o dinossauro imediatamente ao peito antes de voltar para a mala, tirando os carros um a um e alinhando-os cuidadosamente na relva. Sofia, de pé por perto, observou a troca com uma expressão indecifrável. Depois de um bocado, João agarrou a mão de Ricardo. Brincar! A única palavra atingiu Ricardo mais forte do que ele esperava. Era tão simples, mas com tanto peso. João queria-o ali. Queria que ele fizesse parte do seu mundo. Ricardo sentou-se na relva, a rolar os carros para a frente e para trás com o seu filho, a ouvir João fazer barulhos de motor enquanto os fazia competir uns contra os outros. Ele nunca tinha passado uma tarde assim. Nunca se tinha permitido abrandar o suficiente para simplesmente estar no momento. Mas ali, com o riso de João a encher o ar, nada mais parecia importar.
Mais tarde, enquanto se preparavam para ir embora, Sofia caminhou ao seu lado enquanto João corria à frente, a perseguir uma borboleta. "Estás a dar-te bem", ela disse depois de um momento. Ricardo olhou para ela. "Eu não faço a mínima ideia do que estou a fazer." Sofia sorriu ligeiramente. "Isso só significa que és pai." Ricardo soltou um riso suave. Mas havia algo mais por baixo. Alívio. Talvez até esperança. Ele tinha passado a vida inteira a acreditar que o sucesso vinha de ter tudo sob controle. Mas João não se importava com o controle. Não se importava com os negócios de Ricardo, nem com o saldo da sua conta bancária. Ele só queria alguém com quem brincar. Alguém que estivesse ali. E pela primeira vez na sua vida, Ricardo apercebeu-se de que talvez, só talvez, esta era a coisa mais importante que ele já tinha feito. Um pai de verdade. Ricardo sempre tinha acreditado que o sucesso vinha da consistência. Se querias construir algo que durasse, fosse uma empresa ou uma reputação, tinhas de aparecer todos os dias pronto para trabalhar. Agora estava a aprender que a paternidade não era diferente. Ele arranjava tempo para João sempre que podia. Não era fácil equilibrar o seu império de negócios com as necessidades de uma criança de 3 anos. Mas ele recusava-se a deixar que o seu trabalho tivesse prioridade sobre o seu filho novamente. Se isso significava sair do escritório mais cedo, remarcar reuniões ou tratar de chamadas depois da hora de deitar, que assim fosse. João era o primeiro agora. Uma tarde, depois de passarem a tarde no jardim zoológico, Ricardo levou João de volta ao apartamento de Sofia. Eles tinham visto elefantes, leões e até alimentado algumas girafas. Mas a parte favorita de João tinham sido os macacos. Ele não parava de falar sobre como eles se balançavam nos ramos. E enquanto Ricardo o levava a subir os degraus do prédio de Sofia, o pequeno ria no seu ombro, ainda animado. "Tu também és um macaco", Ricardo brincou, enquanto João se agarrava a ele, os braços firmemente à volta do seu pescoço. "Eu sou um grande macaco", anunciou João. Ricardo riu-se, mudando-o de braço. Bateu à porta de Sofia, e quando ela a abriu, ela levantou imediatamente uma sobrancelha ao ver João ainda agarrado a ele. "Parece que alguém se divertiu", ela disse, cruzando os braços. "Ele fez-me carregá-lo nas últimas 3 ruas", disse Ricardo, embora não houvesse nenhuma queixa real na sua voz. João olhou para a sua mãe. "O pai é forte." As palavras atingiram Ricardo, mais forte do que ele esperava. O seu aperto apertou ligeiramente a volta de João. A sua respiração ficou presa na garganta. Era a primeira vez que João o chamava assim, tão casual, tão natural, como se sempre tivesse sido a verdade. Sofia também congelou. Ela encontrou o olhar de Ricardo, e por um momento nenhum dos dois falou. João, alheio ao peso das suas palavras, soltou um grande bocejo e encostou a cabeça no ombro de Ricardo. "Acho que é o meu sinal para o entregar", disse Ricardo finalmente, forçando-se a mover, a focar. Ele passou João para Sofia com cuidado, mas no momento em que o fez, João esticou-se, agarrando-se à camisa de Ricardo. "Fica", murmurou João sonolento. Ricardo hesitou, olhando para Sofia à procura de permissão. Ela suspirou, mas não havia aborrecimento nisso, apenas algo mais suave, algo mais compreensivo. "Está bem?", ela disse. "Entra." Ricardo seguiu-a, a observar enquanto ela levava João para o seu pequeno quarto. O quarto era simples, mas acolhedor, com animais de peluche alinhados na cama e desenhos de cera colados nas paredes. Sofia sentou-se na beira da cama, tirando suavemente os sapatos de João, enquanto ele piscava os olhos com sono. "O pai pode ler-me uma história?", perguntou João, a esfregar os olhos. Ricardo não tinha a certeza se o seu coração conseguiria aguentar muito mais disto. Ele engoliu em seco e sentou-se do outro lado da cama, olhando para Sofia novamente. Ela hesitou, mas depois entregou-lhe um livro da mesa de cabeceira. Força. Ricardo abriu o livro e começou a ler, a sua voz firme apesar das emoções que ameaçavam quebrá-lo.
João aninhou-se debaixo da sua manta, a sua pequena mão a descansar contra o braço de Ricardo enquanto ele ouvia. Quando Ricardo terminou, a respiração de João tinha se tornado uniforme. Ele tinha adormecido. Ricardo fechou o livro devagar, olhando para Sofia. Ela observava-o com cuidado e, na tranquilidade do quarto, algo mudou entre eles. "Estás a dar-te bem", ela sussurrou. Ricardo soltou uma pequena respiração, abanando a cabeça. "Eu não sei o que estou a fazer." "Não precisas de saber", ela disse. "Estás aqui, é isso que importa." Ricardo olhou para o seu filho, o filho que ele não sabia que existia até há poucas semanas. Ele esticou a mão, escovando suavemente um caracol da testa de João, a maravilhar-se com o quão fácil, com o quão certo se sentia. Pela primeira vez na sua vida, Ricardo apercebeu-se de que isto, estar aqui, ser necessário, significava mais do que qualquer negócio, e ele não ia a lado nenhum. Um futuro construído com amor. Ricardo nunca tinha sido o tipo de homem que duvidava de si mesmo. Cada decisão que tinha tomado tinha sido calculada, precisa e executada com uma confiança inabalável. Mas a paternidade era diferente. Não havia estratégias de negócios, nem táticas de negociação que pudessem prepará-lo para a incerteza de criar uma criança. Cada dia com João parecia que ele estava a entrar num território inexplorado, a aprender à medida que avançava, a esperar que o que ele fizesse fosse o suficiente. Nas semanas que se seguiram, o seu vínculo com João fortaleceu-se. O que tinha começado como apresentações cautelosas e visitas curtas tinha se tornado algo mais natural, algo que já não parecia que ele estava a intrometer-se numa vida que tinha existido sem ele. Agora João cumprimentava-o com emoção, corria para ele sem hesitação, procurava a sua mão instintivamente. Uma tarde, Ricardo levou-o do apartamento de Sofia para a sua primeira saída real de pai e filho. Apenas eles os dois. Sofia tinha hesitado ao princípio, não porque não confiasse em Ricardo, mas porque ela sabia o quanto João dependia da rotina. Ricardo garantiu-lhe que ele iria com calma, que não iria sobrecarregar o seu filho com demasiado de uma vez. "Para onde vamos?" perguntou João, enquanto Ricardo o prendia no seu assento de segurança. "É uma surpresa", disse Ricardo, a sorrir enquanto ligava o carro. Os olhos de João iluminaram-se de emoção, e Ricardo apercebeu-se de quanto ele gostava daquele olhar. Pura, inocente alegria, sem o fardo da preocupação ou da hesitação. Era um olhar que ele queria ver todos os dias. Eles chegaram ao aquário. Um enorme edifício de vidro cheio de imponentes tanques de vida marinha. Assim que entraram, os olhos de João arregalaram-se de espanto. A sua pequena mão apertou os dedos de Ricardo. Ricardo tinha feito inúmeras viagens de negócios. Tinha ficado nos hotéis mais luxuosos. Tinha visto maravilhas do mundo. Mas nada se comparava à sensação de ver o seu filho descobrir algo pela primeira vez. Eles vaguearam pelas exposições, parando em cada tanque enquanto João pressionava as suas mãos contra o vidro, hipnotizado pelos peixes que passavam a nadar. "Aquele é grande", disse João, a apontar para uma enorme arraia que deslizava sem esforço pela água. Ricardo agachou-se ao seu lado. "Chama-se raia. Vês como ela se move? Parece que está a voar." João assentiu. Os seus olhos nunca se afastaram da criatura. "Posso tocar numa?" Ricardo sorriu. "Na verdade, sim. Eles têm um tanque tátil ali. Queres tentar?" João hesitou apenas por um segundo antes de assentir com entusiasmo. Ricardo levou-o para o tanque pouco profundo, onde raias mais pequenas nadavam preguiçosamente por baixo da superfície da água. Um membro do staff explicou como tocar suavemente com apenas 2 dedos. João esticou a mão com cautela, a sua pequena mão a flutuar sobre a água.
Ricardo colocou a sua própria mão nas costas de João, um gesto silencioso de tranquilidade. A criança respirou fundo e finalmente tocou numa das raias, rindo quando ela roçou os seus dedos. "Papai, é gosmenta!" exclamou João, a olhar para ele com um puro deleite. Ricardo sentiu o peito apertar com a palavra. Não era a primeira vez que João o chamava assim, mas ainda o apanhava de surpresa de cada vez. Eles passaram o resto da tarde a explorar. João era infinitamente curioso, a fazer pergunta atrás de pergunta, a absorver cada detalhe. Ricardo respondia o melhor que podia, a aperceber-se de que, pela primeira vez na sua vida, ele não estava a pensar no trabalho, nos e-mails, nos negócios que esperavam para ser fechados. Ele estava simplesmente ali, presente, a viver o momento com o seu filho. Quando finalmente saíram, João ainda estava cheio de emoção, a balançar as pernas alegremente enquanto Ricardo o levava em direção ao carro. "Divertiste-te?" perguntou Ricardo enquanto prendia João. João assentiu com entusiasmo. "O melhor dia de sempre." Ricardo sentiu algo quente a espalhar-se pelo seu peito. Algo desconhecido, mas profundamente satisfatório. "Nós vamos ter mais dias como este, tudo bem?" João sorriu. "Prometes?" Ricardo esticou o seu mindinho. "Prometo." João entrelaçou o seu pequeno mindinho com o do seu pai, selando o acordo. Naquela noite, depois de o deixar em casa de Sofia, Ricardo ficou por mais um momento do que o habitual. Sofia apercebeu-se. "Estás bem?" ela perguntou. Ele exalou, passando a mão pelo cabelo. "Sim, apenas. Hoje foi um bom dia." Sofia sorriu suavemente. "Ele adora estar contigo." Ricardo olhou para a porta do quarto de João, onde podia ouvir o som fraco do seu filho a falar com os seus animais de peluche sobre as raias. "Eu também adoro estar com ele," ele admitiu. Sofia estudou-o por um longo momento antes de assentir. "Estás a dar-te melhor do que pensas, Ricardo." Ricardo não tinha a certeza se isso era verdade, mas pela primeira vez ele estava a começar a acreditar que talvez, só talvez, ele estava no caminho certo. A jornada de um pai de verdade. Ricardo estava a começar a entender que ser pai não era apenas uma questão de aparecer. Não se tratava apenas de saídas divertidas, ou de presentes, ou de fazer promessas. Tratava-se de consistência, de estar lá nos momentos que não eram emocionantes, de demonstrar dia após dia que ele não ia a lado nenhum. A novidade do tempo juntos tinha desaparecido um pouco, mas isso era uma coisa boa. Significava que João estava a começar a esperar por ele, que ele já não parecia surpreendido quando Ricardo aparecia. Em vez de uma emoção cautelosa, agora havia algo mais profundo, algo constante, uma confiança que não tinha existido antes. Uma tarde, Sofia ligou-lhe enquanto ele terminava de trabalhar. Havia um ligeiro nervosismo na sua voz, o tipo de tensão que ele reconhecia instantaneamente. "O João não se está a sentir bem," ela disse. "Não é nada de grave, apenas uma constipação, mas ele continua a perguntar por ti." Ricardo não hesitou. Ele cancelou a sua última reunião, agarrou o casaco e entrou no seu carro em questão de minutos. Quando ele chegou ao apartamento de Sofia, o sol tinha se posto, projetando longas sombras pelas janelas. Quando ela abriu a porta, parecia exausta, com o cabelo preso num coque desarrumado, olheiras debaixo dos olhos. "Dia difícil?" perguntou Ricardo a entrar. Sofia soltou uma suave risada. "Podes dizer que sim. Ele não quis comer muito e tem estado mais agarrado do que o habitual. Mas o facto de ele estar a perguntar por ti, isso é novo." O peito de Ricardo apertou com as suas palavras. Ele sabia o que elas significavam. João via-o como parte da sua vida agora, como alguém com quem podia contar quando não se sentia bem. Era uma responsabilidade que o deveria ter assustado, mas em vez disso, tornou-o mais determinado.
Onde é que ele está? Perguntou Ricardo. Sofia levou-o para o quarto de João, onde o menino estava aninhado debaixo de uma manta, com o seu dinossauro de peluche debaixo de um braço. As suas bochechas estavam coradas, o seu pequeno corpo quieto, mas os seus grandes olhos castanhos iluminaram-se quando ele viu Ricardo parado na porta. Papai, murmurou João, a sua voz pastosa de sono. Ricardo moveu-se em direção a ele, agachando-se ao lado da cama. Olá, meu amor. Olá, amigo. Como te sentes? João fungou, esfregando o nariz contra a manta. Cansado. Ricardo olhou para Sofia, que lhe deu um olhar cúmplice antes de apontar para a cadeira ao lado da cama. Podes ficar se quiseres. Ricardo nem sequer teve de pensar nisso. Ele sentou-se, inclinando-se ligeiramente, a apoiar os braços na beira da cama. Queres que eu fique contigo até adormeceres? João assentiu devagar. A sua pequena mão esticou-se em direção à de Ricardo. Sem hesitar, Ricardo pegou nela, sentindo o calor dos pequenos dedos do seu filho contra a sua palma. Durante a meia hora seguinte, Ricardo ficou ali, a ouvir o som suave da respiração de João, a ver as suas pálpebras tornarem-se mais pesadas, até que finalmente adormeceu. Ele nunca tinha feito isto antes. Nunca tinha sido necessário desta maneira, e, no entanto, sentia-se completamente natural. Quando ele finalmente se levantou, com cuidado para não acordar João, Sofia estava encostada ao batente da porta, a observá-lo. Havia algo na sua expressão, algo mais suave do que antes. Tu importas-te mesmo? Ela disse em voz baixa. Ricardo encontrou o olhar dela sem hesitar. Claro que me importo. Sofia exalou cruzando os braços. Eu acho que uma parte de mim estava à espera que te cansasses disto, que decidisses que ser pai era demasiado trabalho, que não se encaixava na tua vida. Ricardo franziu a testa. Sofia, eu não vou a lado nenhum. Ela hesitou. Depois assentiu. Eu sei. Agora eu vejo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das suas palavras a assentar entre eles. Finalmente, ela suspirou. Eu vou dormir melhor, sabendo que estás aqui. Se ele acordar e precisar de ti, eu vou deixar-te ao comando. Ricardo sentiu que algo mudava naquele momento. Já não se tratava apenas de João. Sofia também estava a confiar nele, a permitir-lhe entrar na vida que ela tinha construído com o seu filho, a permitir-lhe assumir um papel que deveria ter sido dele desde o início. Enquanto ele se acomodava no sofá para passar a noite, ele apercebeu-se de que esta era a primeira vez em anos que ele se sentia exatamente onde deveria estar, o verdadeiro significado de um pai. O final feliz e realista. O final desta história é poderoso e profundamente satisfatório porque não se baseia em reviravoltas dramáticas ou resoluções forçadas. Ele alimenta-se de momentos de crescimento e conexão calmos e significativos. A jornada de Ricardo não é apenas sobre descobrir que ele tem um filho, mas sobre demonstrar dia após dia que ele está disposto a aparecer, a aprender e a ser o pai que João merece. O que torna esta conclusão tão impactante é que ela não apresenta a paternidade como algo que pode ser arranjado da noite para o dia. Ricardo não se torna instantaneamente o pai perfeito, nem Sofia esquece de imediato os anos em que ele esteve ausente. Em vez disso, a confiança é construída gradualmente, através de pequenos e significativos momentos. João a procurar a mão de Ricardo, a chamá-lo de pai sem hesitar. Sofia a oferecer-lhe um fim de semana inteiro com o seu filho. Não são grandes gestos, mas são muito mais significativos porque simbolizam uma mudança real. A parte mais bonita deste final é a mudança nas prioridades de Ricardo. No início, ele media o seu valor através do poder, da riqueza e do controlo. Mas no final, nada disso importa tanto como o vínculo que ele está a formar com o seu filho. Ele já não é apenas um homem de negócios.
Ele é um pai e, pela primeira vez, ele entende de verdade o que significa lutar por algo que não se trata de lucros ou sucesso, mas de amor e pertença. Isto não é apenas um final feliz, é um final realista. Onde o amor não é apressado, mas sim ganho. Onde a redenção de Ricardo não é através de desculpas, mas através de ações. E onde uma criança pequena, que nem sequer sabia do que sentia falta, finalmente obtém o que toda a criança merece: um pai que escolhe ficar. Se esta história te comoveu, se sentiste apontada da perda de Sofia e o calor da redenção de Ricardo, por favor, mostra o teu apoio. Dê um like neste vídeo, partilha-o com alguém que adora dramas da vida real e, o mais importante, inscreve-te no canal para mais histórias cativantes como esta. O teu apoio permite-nos continuar a trazer-te estas histórias de amor, perda e o dramático desenlace de vidas aparentemente perfeitas. Não percas o que virá a seguir. Gostem, comentem e partilhem.